Olá, o programa Direitos Sem Fronteiras da TV Justiça exibe uma série de entrevistas com embaixadores de outros países no Brasil. Mas nesta edição vai ser diferente. Nós estamos no Itamaraty e para conversar com um diplomata brasileiro. É o embaixador Joel Sampaio, chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério das Relações Exteriores. Joel Souza Pinto Sampaio, paranaense, 60 anos, está no Itamaraty desde 1997. Serviu nas embaixadas do Brasil em Madrid e Buenos Aires e no Consulado-Geral em Xangai. Foi diretor de Assuntos Internacionais do Supremo Tribunal Federal entre 2019 e 2020. Chefia a Assessoria Especial de Comunicação do Ministério das Relações Exteriores desde janeiro de 2023. Além de diplomata, é jornalista. Embaixador, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar falando do G20. Já se passou algum tempo, a poeira já assentou, de certa forma. Acho que é um momento bom para a gente fazer um balanço do que foi a presidência brasileira no G20, do que foi a cúpula no Rio de Janeiro. Qual é o balanço que o Brasil, que o Itamaraty fazem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer tê-lo aqui no nosso Palácio Itamaraty. O balanço é muito positivo. Pelo que todo mundo viu, assistiu em termos de resultados, sobretudo pelo legado da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que não é comum uma reunião diplomática lançar um programa concreto que visa resultados tangíveis numa área tão sensível para a humanidade. E a presidência brasileira conseguiu isso ao fixar o combate à fome como uma das prioridades ao lado da mudança climática e da reforma da governança global. Então isso foi um trabalho de negociação com muito foco, com muita firmeza que o Brasil conduziu e que foi coroado de êxito na reunião do Rio de Janeiro, mas é um trabalho de um ano de reuniões e um ano anterior preparando. O outro resultado que não se vê é um pouco como talvez o juiz de futebol. Se o juiz de futebol não é objeto dos comentários, é porque ele trabalhou bem. A mesma coisa é uma organização de uma presidência desse tipo e desse tamanho. Foram mais de 100 reuniões, mais de 20 reuniões de nível ministerial, e o fato de que ninguém tenha falado de assuntos de fora da reunião significa que a organização foi bem feita, porque quando a organização não é bem feita, a notícia sobre o comboio que atrasou, a segurança que falhou, a obra que não ficou pronta. E todos esses riscos, com a experiência do governo brasileiro, do Itamaraty na organização desses eventos, foi possível superar. Foi um trabalho de equipe muito bem feito, tanto na parte logística quanto na de substância, como a gente disse, e em duas trilhas, né? Porque tem a trilha que a gente chama do Sherpa, que é o negociador-chefe em várias áreas, que é aqui do Itamaraty, coordenando os esforços do governo brasileiro, e existe a trilha de finanças, que é de responsabilidade do Ministério da Fazenda e do Banco Central, que também foi também desempenhada com muito êxito e trabalhamos muito em conjunto entre essas duas faixas de negociação. Vamos falar então sobre cada um desses 3 pontos da agenda brasileira, começando, claro, pela questão da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Qual é o desdobramento a partir da aprovação disso, lá no Rio, na cúpula? Qual é o desdobramento disso nos próximos meses ou próximos anos até? É um trabalho de vários anos, e esse é o dado importante da consolidação dessa proposta, porque ela é uma responsabilidade do G20, do Brasil como o primeiro país que deu impulso à ideia, no ano que vem da África do Sul, que vai dar seguimento. Mas, para que esse segmento seja eficaz, o que está previsto é que haja uma pequena estrutura de pessoal, não mais que 4, 5 pessoas, em Roma, na FAO, na Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, justamente para fazer esse trabalho de juntar as duas pontas. O que são as duas pontas? De um lado, os recursos, os já existentes e os que foram objeto de compromisso dos países doadores e das organizações doadoras, porque tem muita organização da sociedade civil que já se comprometeu. E do outro lado, os programas. E que programas são esses? São programas de alcance nacional
que já deram certo. Então você está fazendo basicamente um casamento entre dois eixos que vão se alimentar e que precisam, digamos, interagir. A partir de uma premissa que é muito clara e que tem muito a ver com a experiência brasileira e de outros países que fizeram avanços na erradicação da fome e da pobreza, na Ásia, por exemplo, que é a constatação de que programas pontuais têm seu valor, mas não resolvem um problema estrutural desse tamanho. Então é preciso que haja programas nacionais, de alcance nacional, de estrutura nacional, para aí sim gerar os resultados que esse desafio exige. E o Brasil tem vários bons exemplos, o Bolsa Família é um deles, os programas de merenda escolar são um outro bom exemplo, os programas de apoio à agricultura familiar e à compra de produtos da agricultura familiar, são 3 programas que seguramente vão ser levados em conta e aproveitados por outros países nesse intercâmbio que haverá a partir de 2025. E no campo ambiental, das mudanças climáticas, quais são os desdobramentos possíveis? Essa reunião do G20 coincidiu quase cronômetro com a realização da COP29 no Azerbaijão. E as negociações, elas um pouco que dialogavam. Como a negociação do G20 terminou antes da COP29, foi um dos pontos pendentes que ficou até o final, que tinha a ver com o financiamento da mitigação dos efeitos da mudança do clima. E o que foi resolvido no Rio balizou, orientou as decisões posteriores tomadas em Baku, no Azerbaijão. Mas a questão do financiamento, de uma maior contribuição dos países ricos, ainda não é uma questão solucionada. Em Baku se chegou a uma cifra de 300 bilhões de dólares ao ano, com um envolvimento maior dos países desenvolvidos, que obviamente tem uma capacidade de participação e um compromisso, digamos, uma contribuição maior a dar, porque historicamente são os maiores poluidores e emissores, não é? Então, isso é um avanço, se pediu uma cifra muito maior, é verdade, mas se estabeleceu uma cifra que agora o esforço será para que ela seja efetivamente concretizada. E agora, em 2025, vamos ter a COP30 em Belém, aqui no Brasil. Qual é a estratégia brasileira para a COP30? Pela primeira vez, o mundo vai discutir a Amazônia estando na Amazônia. E isso foi uma visão do presidente Lula já quando apresentou a candidatura brasileira, que foi muito bem acolhida. Então nós estamos, como fizemos com o G20, preparando toda a estrutura de apoio de logística em coordenação e em parceria com o governo do estado do Pará, com a cidade de Belém. E na substância o Brasil tem uma contribuição ao longo dessas conferências muito grandes. E será o ano em que os países vão apresentar as suas metas revisadas de redução de emissões. O Brasil já apresentou antecipadamente lá no Azerbaijão, na COP29, mas os países têm até o início de 2025 para apresentar os seus compromissos. São voluntários. E a partir daí a conferência, um dos assuntos que vai ser um assunto principal da conferência é justamente a revisão dessas metas para ver se elas estão em sintonia com a meta geral de 1,5 grau de aumento da temperatura da Terra, definidas no Acordo de Paris. Na questão da governança global, há quase um consenso de que é preciso fazer algumas reformas de organismos internacionais, a ONU, o FMI, o Banco Mundial, a ONU especialmente, inclusive com mudanças no Conselho de Segurança, de cadeiras permanentes. A estratégia do Brasil, ou pelo menos a reivindicação principal do Brasil, me parece, é a de participação brasileira, tendo um assento permanente. É isso mesmo? O Brasil conseguiu, até que ponto,
que essa reivindicação seja ouvida, seja discutida? Os problemas do mundo de hoje dão pleno respaldo ao diagnóstico do Brasil e de um grande número de países, sobretudo os países em desenvolvimento, que hoje em dia o rótulo é Sul Global, no seguinte diagnóstico: as instituições que foram construídas e implementadas a partir da Segunda Guerra Mundial, há 80 anos, portanto, quase 80 anos, já não dão conta dos desafios da humanidade. Por quê? Porque elas foram desenhadas num momento em que a África, por exemplo, tinha muito poucos países independentes, ainda era uma realidade, né, da colonização, o processo de descolonização foi posterior. Regiões como a América Latina experimentaram um crescimento e se consolidaram como uma voz importante no debate mundial, e nada disso se reflete na composição de poder desses organismos, seja das Nações Unidas e, sobretudo, do Conselho de Segurança, que é o seu órgão que, por excelência, define as questões de paz e segurança internacional, nem nos bancos multilaterais, por exemplo, nos quais os países em desenvolvimento têm uma participação muito aquém do seu peso, da sua população, e isso precisa mudar. O Brasil, há mais de 30 anos, lidera esse debate, é uma voz respeitada no debate, mas a gente sabe que é um processo que é gradual e que não acontece da noite para o dia, como a própria história demonstra. Mas a diplomacia brasileira vê o momento atual, em função das insuficiências do sistema internacional, como um momento propício para a gente avançar nesse debate e fazer com que a representatividade de regiões inteiras, como a América Latina e a África, seja refletida numa nova distribuição de poder e de responsabilidades dentro desses organismos. Embaixador, até a propósito do que o senhor acaba de dizer, acho interessante a gente discutir o multilateralismo proposto pelo Brasil e por outros países do chamado Sul Global, a antítese do que se chama de posições hegemônicas exercidas por grandes potências. Qual é a importância disso para as relações do Brasil com o restante do mundo, para as relações do Sul Global com os países ricos? Mas vou pedir que o senhor responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje conversamos com o embaixador Joel Sampaio, chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério das Relações Exteriores. Embaixador, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar e peço que o senhor responda agora. Pedi que o senhor abordasse a questão do multilateralismo, uma preocupação brasileira e também de países do chamado Sul Global, em contraposição a posições hegemônicas exercidas por grandes potências. Qual é o caminho para se chegar ao multilateralismo? O multilateralismo, que infelizmente hoje passa por um momento de crise, ele é o caminho pelo qual a humanidade, ao longo das últimas décadas, conseguiu construir um conjunto de regras de convivência no plano internacional que beneficiam a todos, que agregam previsibilidade às relações internacionais e, em especial, protegem os países que não são os que detêm o maior contingente de poder no mundo. Então é por isso que o Brasil tem no multilateralismo uma linha a qual o Brasil se apega não apenas no discurso, mas na prática diplomática de todos os dias. Agora, quem tem a força, quem tem o poder, raramente abre mão disso. Como é que o multilateralismo pode passar a ser o caminho, pode se impor e evitar que a hegemonia prevaleça? Esse é o trabalho de todos os dias de países como o Brasil. Nem sempre a gente consegue tudo o que a gente quer, mas um regime de regras e de respeito ao direito internacional é o cenário pelo qual a gente luta e trabalha todos os dias. E isso é o que impõe determinados freios
Há a lei do mais forte, a lei da selva, e essa é a defesa dos que têm menos poder em situações críticas e em situações difíceis. Não falo só de guerras. No comércio é a mesma coisa. Então, uma situação no comércio sem regras e sem limites aos mais fortes é altamente prejudicial para países que precisam de ter o amparo de normas e de práticas de convivência para poder produzir, gerar riqueza, gerar emprego e bem-estar para os seus povos. O que muda para o Brasil com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos? O Brasil acompanhou com grande atenção, como o resto do mundo, o processo eleitoral americano, que foi concluído com uma vitória clara do presidente Donald Trump, e, como democratas que somos, acolhemos e respeitamos a manifestação soberana do povo norte-americano. No dia a dia, nós conduziremos as relações, mas relações que já têm 200 anos de história e que são relações de Estado. Portanto, serão conduzidas com a serenidade que requer a relação de dois Estados com uma amizade bicentenária já. O presidente Lula, nos seus 2 mandatos anteriores, já teve relacionamento com presidentes tanto republicanos como democratas e teve boa relação com ambos. O presidente George W. Bush, republicano, o presidente Barack Obama, democratas. Agora, recentemente, com o presidente Joe Biden, democrata, e com o presidente Trump será o mesmo, da mesma forma. O Itamaraty e a diplomacia presidencial do Brasil conduzirão os assuntos de interesse dos 2 países com a mesma tranquilidade. Embaixador, o mundo todo acompanha com uma certa preocupação, até com apreensão mesmo, 2 conflitos simultâneos, a Ucrânia num lado, a guerra da Ucrânia e Rússia, e por outro lado o conflito no Oriente Médio. Qual é o caminho que o Brasil propõe para os 2 casos? É sempre a busca da paz, a negociação, mas eu gostaria que o senhor desdobrasse isso um pouco mais, por favor. O Brasil, desde a posse do presidente Lula, em janeiro de 2023, tem se manifestado no sentido de estar disposto a integrar qualquer esforço de diálogo e de construção de caminhos para a paz. E isso não se confunde com ser candidato a nada. Às vezes a gente vê na cobertura diária, mas o Brasil é candidato a mediar esse conflito ou outro. Não, nunca foi essa a posição. A posição é dizer, a gente acredita que não há solução militar possível para nenhum dos 2 conflitos e, portanto, a diplomacia precisa atuar. Se for necessária uma participação no Brasil, nós estamos sempre dispostos. Embaixador, vamos falar um pouco de economia. O acordo do Mercosul com a União Europeia é uma discussão que já passa de 2 décadas e até hoje não conseguiu ser concluída. E a pergunta é, o acordo ainda é possível? A gente tem assistido a várias reações europeias contra o acordo e posições dúbias no Mercosul. Qual é a avaliação que pode ser feita? O acordo, sim, pode ser alcançado. As negociações técnicas que ganharam um impulso renovado a partir de julho, agosto do ano passado, quando o presidente Lula primeiro recebeu a comissária, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aqui em Brasília, e depois participou em Bruxelas da reunião da CELAC com a União Europeia. A partir daí houve um impulso político para a retomada das negociações no nível técnico. Desde então as negociações evoluíram muito e estão numa reta final. E aí é que chega o momento de se ter todo o cuidado no detalhe para que elas cheguem à conclusão, que é o que ambas as partes esperam, estão trabalhando para isso. Quem tem autoridade para conduzir as negociações comerciais na União Europeia é a Comissão Europeia, não é um país individualmente. Caberá aos países depois, no Conselho Europeu, que reúne os chefes de Estado e de Governo,
e no Parlamento Europeu aprovar ou rejeitar o acordo. A gente assiste, como eu disse há pouco, reações episódicas aqui e ali, especialmente no caso da França. Houve até um caso recente, desse final de 2024, de um boicote de uma grande rede de supermercados francesa à carne brasileira, com reações aqui no Brasil. Como lidar com isso? Esse episódio, que é um episódio entre atores privados, do qual o governo participou de uma forma muito clara, defendendo de forma muito enérgica a qualidade dos produtos produzidos no Brasil, a qualidade sanitária, a qualidade em matéria do processo produtivo, da própria sustentabilidade. E o setor privado brasileiro foi impecável, botou a discussão no ponto onde ela tinha que estar, o que forçou uma retratação, uma retificação na posição do executivo presidente global desse grupo, praticamente um dia depois da primeira manifestação. Então, o setor privado, em diálogo com o setor público, tem um papel muito relevante a ocupar, e nesse episódio teve uma atuação que me parece exemplar. Na questão ainda do Mercosul, nossos vizinhos aqui da América do Sul, eventualmente, e que participam do Mercosul, eventualmente manifestam posições que, ao ver de muita gente, enfraquecem o Mercosul. É assim que o governo brasileiro vê? Como superar as eventuais resistências, as divergências que têm se manifestado de uma forma mais forte ultimamente? O Mercosul é um patrimônio construído pelos 4 fundadores originais, ao qual se juntou recentemente a Bolívia, que está em processo de adaptação das suas normas e das suas alíquotas e regras comerciais. Então ele tem que ser defendido como um patrimônio. Ele gerou riqueza, ele ampliou o intercâmbio, ele ampliou investimentos, e isso é uma conquista. Que a gente, ao longo do caminho, e com a alternância de poder nos países, haja divergências, isso é natural e é salutar. Obriga todo mundo a pensar os passos que têm que ser dados adiante. E houve uma cobrança nos últimos anos, quando o presidente Lula assumiu a presidência novamente, havia uma cobrança de países membros de que o Mercosul precisava se abrir e negociar com outros blocos. E o presidente Lula entendeu isso perfeitamente, esteve em Montevidéu, foi a primeira visita ao exterior que ele fez, ele foi a Buenos Aires, depois a Montevidéu, conversou francamente com o então presidente Lacalle Pou, e ficou claro que o pleito do Uruguai era justo, era correto. E isso orientou, em boa medida, na presidência brasileira, que foi no segundo semestre de 2023, esse impulso que foi dado à negociação com a União Europeia e com outras. No final de 2023, por exemplo, se assinou o acordo com Singapura. Há um acordo que está em estágio avançado, uma negociação em estágio avançado, com os Emirados Árabes Unidos. Há outra negociação também em estágio avançado com um grupo de países europeus chamado EFTA, e inclui a Suíça, por exemplo. Então, o Mercosul está se mexendo, está procurando se abrir para outros blocos, e isso é muito relevante e é um fator de coesão. Ainda sobre o relacionamento do Brasil com os vizinhos, a gente viu nos últimos meses diversas declarações, tanto do presidente argentino quanto do presidente venezuelano, que se sugerem pouco apreço pela linguagem diplomática, digamos assim. São declarações que foram consideradas até desrespeitosas, termos inadequados nas relações entre autoridades de países vizinhos. Enfim, como o Itamaraty, como o governo brasileiro tem lidado com esses acontecimentos? A gente vive um momento novo no mundo, para o qual não há uma receita de bolo, não há um mapa, não há um GPS. Então, uma das novidades com a qual a diplomacia tem que lidar, por exemplo, são as plataformas de redes sociais. Muitos chefes de Estado hoje se manifestam por redes sociais.
Você fica sabendo primeiro na plataforma de rede social. Isso muda a velocidade, muda a natureza das relações. Isso muda até que... o tom. Em alguns casos, dependendo, dependendo dos líderes em questão, sim, abre um espaço, às vezes, para uma linguagem que não é a linguagem ortodoxa. Então, uma das formas de lidar com isso é ter calma. Às vezes, quem grita mais alto captura a manchete, captura os espaços nobres, simplesmente porque gritou mais alto. E não é o padrão da diplomacia brasileira, com a história que tem, com a experiência acumulada que tem, aceitar esse tipo de jogo sem pensar bem nos passos seguintes. Embaixador, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade, também foi um prazer participar dessa entrevista na TV Justiça, que é uma grande contribuição à institucionalidade no Brasil. E o Direito Sem Fronteiras fica por aqui, portanto, mas volta na semana que vem com uma nova entrevista, desta vez com um embaixador estrangeiro aqui no Brasil. Até lá!